não saber falar inglês te faz um analfabeto mundial? Um analfabeto no mundo, será? Eu já ouvi algo assim em algum vídeo ou podcast, eu realmente não me recordo, faz tempo que eu ouvi isso, mas isso ficou na minha cabeça, né? E em 2016, mais ou menos, quando eu estava fazendo ali um cursinho para ingressar no mundo corporativo, ter meu primeiro emprego, né? O inglês era uma das coisas que mais me chamava a atenção, né? Afinal, pô, você saber inglês já era uma coisa boa para ter no currículo, você tem um nível intermediário ou avançado, né? Ou ser fluente, era uma coisa que me chamava muita atenção. E eu queria muito. E de vez em quando eu estudava, mas foi quando eu ouvi essa música aqui, que eu vou deixar só o nome dela aqui, que até hoje a pronúncia pra mim é, enfim, complicada. E aí, quando eu ouvi essa música, eu gostei tanto dela, cara. Eu não entendi a tradução, claro. Foi depois que eu fui pesquisar, né, que eu vi do que se tratava a música, mas quando eu ouvi, eu achei legal e eu queria saber de fato o que estavam falando. E quando eu fui ouvir e tal, eu vi ali, não fazia muito sentido pra mim a letra daquela música. E aí eu fui mais a fundo. Na verdade, eu descobri que é referência, que essa música é referente ao, enfim, a um massacre que teve e tal, enfim. Não vou me aprofundar nesse assunto. Você pesquisa o nome da música e coloca a história por trás disso, né? Pera aí que eu preciso pausar o barulho aqui do ônibus. Beleza, passou, né? Passou o busão aí. E aí, então em 2016, 17 ali, eu comecei a estudar inglês no YouTube. Então, a primeira pessoa que eu gostei do método que ele passava, do jeito que ele falava, do jeito que ele explicava, foi o Mairo Vergara. Então, eu comecei a estudar com o Mairo ali, e textos com áudio em inglês no site dele, e me ajudou bastante. Mas eu sempre começava os estudos, ia durante um tempinho e parava depois, porque eu não tinha ninguém assim para também praticar no dia a dia, sabe? Não tinha ninguém para praticar no dia a dia. E era só eu e o YouTube, né? E eu até tentava não, eu de fato conversava comigo mesmo, fazendo perguntas a mim mesmo e respondendo e tal. Mas enfim, durava um tempo e depois eu já desanimava e parava. Fazer o quê, né? Infelizmente foi assim. E aí passou 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e agora estamos em 2024 e o meu interesse em aprender essa língua aí voltou, e eu acho que voltou com tudo, porque agora eu descobri uma maneira de praticar, uma maneira meio arriscada, vocês já vão entender por que meio arriscada, né? Mas tem me dado assim uma motivação para continuar fora do comum, que eu acho que eu nunca senti antes, entendeu? Nem lá atrás quando eu ouvi aquela música e tal. E aí, enfim, tenho estudado com o YouTube ainda, tá? No meio desse período, desses anos que eu falei pra vocês, eu fiz curso com professor particular, online, e também fiz curso em escola. De escola é o pior tipo de curso de inglês que existe na vida, tá bom? Meu Deus do céu, é horrível, péssimo, e vale muito mais a pena você realmente estudar só com o YouTube, né? Então, de acordo com a minha experiência, tá? Quem sou eu para afirmar alguma coisa dessas assim, né? Talvez na tua experiência tenha sido bom, na minha não foi. Mas é o seguinte, eu recentemente criei uma conta não, né? Loguei lá no Omegle TV, ou My TV, eu ainda não sei pronunciar, eu sempre me confundo se é Omegle ou se é O-M, O-M-I, né? Nossa, enfim. TV. E aí, enfim, loguei lá e comecei a conversar, né? No primeiro dia, cara, eu fiquei um pouco nervoso porque eu tinha medo do que ia aparecer. Por isso eu falei um pouco arriscada. E assim, infelizmente apareceu algumas bostas lá naquele site, mas eu consegui conversar com duas pessoas, tá? Tem uns 3 dias mais ou menos que eu tenho praticado o inglês dessa maneira. Então assim, tem mais ou menos uns 3 dias aí que eu tô praticando inglês dessa maneira e eu só consegui conversar, de fato manter uma conversação ali de mais ou menos uns 20, 30 minutos com duas pessoas, tá? Então assim, é bem difícil, porque a maioria tá ali, cara, de um jeito bem escroto. Ou buscando outro tipo de coisas ali, né? Enfim. Claro que tem bastante gente também buscando praticar inglês assim como eu, né? Enfim, mas eu vou contar das minhas experiências, tá bom? E o mais legal, a conversa mais legal assim aconteceu hoje, que foi com uma chinesa. A menina era da China, e aí disso que eu quero falar aqui com vocês, tá? Então ela era da China, né? O nome dela é Rachel,
Eu até achei meio assim, não sabia que chinês tinha nome de... se chamava Rachel ou alguma coisa assim. Eu imaginava tipo alguma coisa tipo Kim Jung-gi, sei lá, tá ligado? Uns nomes meio assim, talvez tenha sido um pouco de... tenha aí um pouco de preconceito da minha parte. Me desculpe, tá? Mas eu realmente não sabia, tá bom? Então, a gente começou a conversar. E aí eu perguntei pra ela qual era o nome dela e de onde ela era. Ela respondeu e tal. E ela fazia muita pergunta, cara. Eu falei pra ela que meu inglês era bem básico e eu não sabia falar muito bem e tal. Ela falou que não tinha problema. E eu falei que eu tava tentando praticar o inglês, né? Deixei isso claro assim no comecinho da pergunta e ela perguntou por quê. Aí eu falei que era porque... Nossa, tem umas formigas subindo no meu pé aqui, cara, enquanto eu falo com vocês. Oh, não tô pisando nelas não, mas eu tô batendo o pé aqui pra tirar elas daqui, né? Enfim, daí ela perguntou... Esqueci um pouco, peraí, eu vou ter que lembrar aqui. Bom, lembrei aqui como foi que a conversa começou de fato. E ela perguntou também de onde eu era, eu falei Brasil. Aí eu falei, you know Brasil? Perguntei se ela conhecia o Brasil. E ela disse que sim. E ela perguntou pra mim se as drogas... A primeira pergunta dela foi essa. Se as drogas eram ilegais aqui no Brasil. Se as drogas eram ilegais aqui no Brasil. E eu falei que sim. Demorei um pouco pra entender isso, porque era um tema bem... É um tema bem específico assim, né? Eu não esperava conversar sobre isso. Eu tô mais tipo no qual o seu nome, de onde você é, o que você faz, qual é a sua cidade, enfim, essas coisas bem basicona mesmo, né? Sei lá, você tem irmão, não tem, sabe, essas coisas de início de estudo de inglês. E aí ela mandou uma dessa, né? As drogas no Brasil são ilegais? Nossa, tem uns gritinhos de fundo, não sei se vocês estão ouvindo, espero que não. E aí eu peguei e falei que sim, que as drogas são ilegais. E ela perguntou como que era a polícia aqui. Eu falei que a polícia... eu não me aprofundei muito, até porque eu nem tinha muito vocabulário ainda pra falar detalhadamente pra ela. Mas eu falei que a polícia basicamente fazia o que podia, mas que ainda assim havia muitas drogas, né, no país devido a tráficos e tudo mais. Tentei falar algo assim pra ela. E aí beleza, a gente saiu desse assunto e foi, enfim, entrando mais, eu não vou lembrar agora exatamente e tal, mas chegou na parte de perguntar de faculdade, de escola. E aí eu falei pra ela que já havia terminado a escola e que tinha um trabalho, né? E quando eu tava falando isso, a minha mão apareceu na webcam, na tela, e ela viu a tatuagem e falou, you like tattoo? Perguntou se eu gostava de tatu, alguma coisa assim. E eu falei que sim, e falei que esse é o meu trabalho, né? Que eu sou tatuador e tal. E aí quando eu falei isso, ela ficou bem feliz, ela deu um sorriso assim, ela falou, really? E não sei o que. Enfim, aí ela pegou e falou que estava estudando durante um mês. Não vou saber agora como foi que ela falou, repetir pra vocês aqui a frase, mas eu entendi. Ela estava estudando, eu consegui entender ela. Ela disse que estava estudando tatuagem há um mês e logo em seguida ela nem perguntou mais nada assim, ela perguntou quanto que eu ganhava como tatuador aqui no Brasil. E aí eu falei pra ela o preço de um dos meus trabalhos, a gente acabou trocando no Instagram, ela elogiou muito meu trabalho, ela gostou muito, achou muito bonito. E quando eu falei o preço foi engraçado porque ela perguntou se seria em dólar, né? Eu falei que tinha cobrado R$2.000, R$2.000 numa tatuagem e tal. Aí... mas eu falei o número primeiro pra ela, né? Eu falei 2.000, e aí ela falou, em dólar? Aí ela se assustou, ela falou, uau, tá ligado? Tipo, ela já, eu acho que ela, naquele momento ela já pensou em vir pro Brasil e morar aqui e fazer tatuagem adoidado, né? Sendo que não é assim. Aí depois eu expliquei pra ela que a moeda aqui, o nosso real é bem inferior ao dólar, que aqui R$5, né? 5 e pouco, 5,70, não sei quanto que tá o dólar, corresponde a $1, né? Expliquei isso pra ela e ela viu que na verdade meu trabalho estava sendo cobrado muito barato. Ela falou num tom triste até. E ela deu alguns exemplos de tatuagens que ela tinha uma tatuagem no braço. E ela falou que tinha pagado $500 numa tatuagem embaixo do braço, que era uma frase só. No Canadá, ela tinha pagado $500, né? Então, uma diferença absurda, assim, né? Mas é claro que lá é um país, lá eles recebem em dólar e tal, aqui a gente recebe em real. R$2.000 aqui é um valor até que razoável, né? Numa tatuagem ainda é barato, pois a tatuagem era um fechamento de braço, tá? Então eu cobrei R$1.000 aqui, R$1.000 aqui embaixo, no antebraço.
Mas que é isso, né? Por enquanto também é a fase que eu estou, mas vai melhorar e logo logo eu vou estar cobrando um valor muito mais justo pra mim aí, né? Pelos anos que eu venho estudando, me dedicando, pela qualidade que eu já entrego no meu trabalho, com certeza com o passar do tempo eu vou estar conseguindo cobrar aí um pouquinho mais, né? E foi isso, rapaziada. Foi isso, foi muito legal pra mim trocar essa ideia com ela. Assim, ver que o meu inglês é básico, mas que eu consigo me comunicar, sabe? Eu usei em alguns momentos, como eu disse, o Google Tradutor, mas eu gostei muito porque ela falava pra mim, tenta entender, e se você não entender, eu digito pra você e você traduz, e também tenta falar. Se você não conseguir falar, você traduz e me fala e tal, sabe? Tipo, ela foi realmente bem legal e disse que o meu inglês não é tão ruim, que ela conseguiu entender tranquilo, que foi melhor até do que conversar com algum nativo, que ela é chinesa, né? Inglês não é a língua materna dela, e ela falou que alguns nativos falam muito rápido, so fast, e ela não consegue entender muito bem, assim como eu também. Foi uma conversa divertida, foi bacana, e eu fiquei muito contente e me motivou muito a estudar mais inglês. Então, o vídeo é isso, vou parar por aqui, vou chegar em casa agora e vou continuar estudando inglês. E amanhã eu entro também no meu amigo pra, enfim, ver se eu dou a sorte de encontrar uma pessoa que dê pra conversar, né? É isso aí, beleza?